Os que amam a Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam a Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Trevas fazem desaparecer a formosa luz do amanhecer, mas outro dia nascerá e o sol de novo brilhará. Os que amam a Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam a Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Homem contra homem lutará, dor e pranto não acabará, mas Deus Pai nos manda o Salvador, o seu Filho, nosso Redentor. Os que amam a Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam a Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Continuam guerras e terror, injustiças em lugar do amor, mas Jesus à nossa espera está e os seus braços nos receberá. Os que amam a Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam a Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Última chamada para partirmos. O Daniel tá aqui, mano. Estamos retomando a parte final de nossa manhã. Todos aí? Quase todos? Foi dado um intervalo de 15 minutos para o coffee break. Mas nós aumentamos mais 15 porque não tem nada de coffee break só no que nós fizemos agora, né? Coffee break, eu sei, é 3 tipos de biscoito e um cafezinho ali, né? Um café ali beirando o café colonial. E isso já é um agradecimento feito pelas servas no dia de ontem e hoje. Tudo preparado. Pastor Fernando, a palavra é vossa novamente. Retomamos a parte final da manhã. Temos até, presidente. Meio-dia e 15. Temos até então em torno de meio-dia e pouquinho, meio-dia e 15. Um dos pastores da paróquia é convidado a encerrar a parte da manhã com uma oração. Temos então ainda o pastor Vilmar, também o pastor Daniel e o pastor Edivan. Quem quiser então se prontificar para fazer a oração no final da manhã, já também a oração do almoço. Aí é o final da palestra do pastor Fernando, pode fazê-lo. Bom dia a todos. Eu pedi licença ao palestrante aí. Eu aprendi a escutar um pouco mais os jovens, especialmente da minha casa, né? Quando eu saio com as férias, o Tiago diz assim: que livros que o pai vai ler? E aí ele me dá o livro para eu ler. E numa dessas férias ele me deu o livro do C.S. Lewis, aliás, desculpa, Napoleon Hill, Mais Esperto que o Diabo. Quem não leu, leia.
Tudo isso que o pastor Fernando falou aqui, nós vamos ter assim um... Tá? E a Camila, não é essa Camila aqui, mas é a outra. Ela se conheceu do Carlos Magrão, né? Quando ela foi com o Carlos Magrão. A Camila, esposa do Fukui, ela me deu o livro do C.S. Lewis, mas uma carta do diabo ao seu aprendiz. Como o diabo age no planeta Terra. Quem já leu, bom apetite, é ótimo. E para terminar, então, nós falamos da Assembleia de Deus. Em São Leopoldo, eu batizei a filha e a mãe. A mãe era da Assembleia de Deus. Estude um pouco o que a Assembleia de Deus quer com aquele monte de gente sentado lá na frente. Você acha que eles estão lá por nada? Não. Existe uma teologia atrás disso aí, que é a teologia da meritocracia. Tá? Você tem um mérito de estar lá na frente. Por quê? Tem muita mentira atrás daquilo. Muito bem, muito obrigado, pastor Vilmar. Fica a dica, C.S. Lewis é ótimo de ler. Até, inclusive, a gurizada gosta muito assim, de ler, ele traz boas reflexões. E esse, em especial, a Carta do Diabo ao Seu Aprendiz, ele é muito interessante. O outro eu não conheço, pastor Vilmar. Quer dizer, conheço, mas não o li. Né? Então, fica essas boas dicas aí do pastor Vilmar. Bom, gente, vamos na sequência. Então, a gente viu que o líder é formado por Deus, por meio das suas bênçãos, do seu evangelho, palavra, santa ceia e perdão, que existem inimigos espirituais que não querem que você receba essas bênçãos, que estão o tempo todo agindo para que você não receba. E falamos também duas formas principais hoje de atuação dessas forças inimigas, que é por meio da distração e do consumo indiscriminado de conteúdo. E agora, então, a gente vai para a segunda parte da nossa conversa, que é assim, já que a formação vem por receber o Evangelho, e nós entendemos que existem forças que não querem que a gente receba, daí eu preciso falar dessa palavra para vocês, que o líder inspirador é intencional. Antes eu comentei aquela musiquinha lá, Deixa a Vida Me Levar. Deixar a vida levar não é ser intencional. Não se preocupar, apenas seja feliz, né? Isso não é ser intencional. Ser levado pela correnteza não é ser intencional. Ser intencional é o contrário disso tudo. Ser intencional é quando a gente reflete sobre aquilo que é importante e quando a gente se compromete com aquilo. Né? Então, dando um exemplo para vocês, eu falei antes da vida de culto, né? Não ser intencional é justamente aquilo. Se nada der errado, eu estou lá. Né? E ser intencional é como a gente tenta praticar muitas vezes na nossa casa. Assim, não, uma vez por semana eu vou estar lá na casa de Deus por um momento do culto. Isso é decidido, isso é estabelecido, né? Isso é claro para a gente. Tá? Então, intencional é quando você age com clareza frente às situações da vida. O líder inspirador, ele é intencional. Na apostila ali na página 12, vai falar assim do que eu vou comentar agora. Intencional com a vida de culto, com o ambiente devocional no lar, no estudo da palavra e na relação com a igreja. Aqui agora é uma parte de um conteúdo interessante assim da apostila, porque a gente vai trazer muitas coisas que vocês já sabem, mas também muitas dicas bem práticas assim de como praticar essa intencionalidade, tá? E isso vai ser bastante interessante. Bom, intencional com a vida de culto. É interessante a dinâmica, como Deus age. Ele inicia nos dando vida quando Ele nos chama por meio do batismo. Cada um de nós aqui, independente da idade que isso aconteceu, foi levado diante de Deus pelo batismo.
quando a gente batiza uma criança, ou mesmo quando um adulto é batizado, nunca o pastor vai dizer assim, o batismo é a parte final da vida cristã. Bem pelo contrário, a gente costuma lembrar aquela palavra de Jesus quando ele disse, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que os tenho ordenado. O batismo, ele tem esse caráter de início que digamos assim, pressupõe uma continuidade. Então, esse é o caráter batismal. Ele é um caráter de início que pressupõe uma continuidade. Por isso que a gente nem deve dizer fui batizado. A gente deve dizer sou batizado. Porque aquilo que aconteceu lá no passado, na nossa vida, o resultado daquilo se vive ainda no dia de hoje, né? Então, depois do batismo, Deus vai continuar nos alimentando. No batismo, ele operou a nossa conversão. Lembra que eu falei que todo mundo nasce em pecado? No batismo, ele mudou o nosso coração, nos deu um coração espiritual, né? Ele colocou dentro de nós o Espírito Santo. E depois do batismo, continuamente, até o momento da nossa morte, Deus vai continuar nos alimentando. E ele vai fazer isso através da palavra, da Santa Ceia e do perdão. Essas coisas que desde o início eu tenho chamado de bênçãos de Deus. Bênçãos de Deus. Se eu perguntar para vocês, aonde vocês têm o acesso à palavra? Daí vocês vão dizer, no culto. Onde mais tem o acesso à palavra de Deus? Nos estudos bíblicos, na internet, não adianta dizer que não, temos, né? E na devoção diária, né? Onde mais temos acesso à palavra? Quando a gente testemunha de um para o outro, né? Às vezes a gente está lá, tristonho, alguma coisa, vem um amigo e nos fala alguma coisa da palavra. Onde a gente tem o acesso ao perdão, e aqui eu estou dizendo, não o perdão, vamos dizer assim, aquele perdão presumido, porque a gente entende pela palavra que quando há o arrependimento, há o perdão de Deus. Então existe um perdão presumido. Sempre que a gente peca e está verdadeiramente arrependido, nós entendemos que Deus nos perdoa. Mas existe um momento especial que Deus declara isso, que isso acontece de forma concreta. Aonde que é? Tá? Na Santa Ceia, exatamente, temos a declaração, mas no culto antes da Santa Ceia, na confissão e absolvição. Então, aonde a gente tem esse perdão? No culto. Santa Ceia, que é um momento em que Deus de novo vem e nos declara perdoados, nos perdoa, no culto. Aonde é que todas essas bênçãos aqui, que são as nossas bênçãos formadoras, estão presentes juntas? No culto. Então, realmente, eu posso estudar a palavra em casa, na devoção, na internet, mas aonde as bênçãos de Deus estão reunidas em conjunto? No culto. Por isso o culto é tão importante. E por isso, na verdade, o que eu quero passar para vocês é que o culto é insubstituível. Na pandemia lá, a gente fez o que a gente chamou de culto online. A gente pode chamar de culto online num sentido lato, num sentido amplo, mas não é um culto no sentido estrito. É um culto no sentido lato porque, de fato, quando você recebe a palavra de Deus e responde a isso, você está cultuando, né? Mas não é um culto no sentido restrito, porque pela internet eu não recebo a Santa Ceia. Tá? Então, a vida de culto é muito importante, mas daí eu contraponho a vocês essa imagem aqui. O que é essa imagem? Vamos ver se alguém consegue identificar o que está acontecendo aqui. Que lugar é esse? Aqui tem um outro exemplo, ó. Exatamente. Igrejas que estão sendo transformadas em pubs, boates, hotéis, restaurantes. Quando vocês veem uma imagem dessas, qual é o sentimento que vocês têm no coração?
é angustiante, né? Dá uma coisa ruim. Saber que é o lugar onde essas bênçãos de Deus estavam chegando para as pessoas, agora de repente são lugares que abençoam de outras formas, seja como boa comida e tal, mas que não levam mais, né, a bênção da palavra. Igrejas desconsagradas são frequentemente abandonadas, mas algumas são reimaginadas em pubs, boates e casas. Na Europa, isso tem sido comum já há mais tempo. Mas o fenômeno agora, nos Estados Unidos, milhares de igrejas estão fechando todos os anos. No Brasil, algumas. Não é ainda um fenômeno assim em massa, mas já existem algumas que estão fechando. Isso nos dói, porque a gente sabe que esse é um lugar em que a palavra de Deus era pregada, em que a Santa Ceia era administrada, em que o perdão era concedido e que agora estão servindo a outros propósitos. E a gente pode ir mais longe. Olha que curioso esse vídeo aqui que eu vou mostrar, vocês vão ver se ele vai passar. War immer da, immer präsent. Ob ich ihn gebraucht habe oder nicht, war immer präsent. War einfach immer da. A família Barren perdeu seu cachorro, Pino. Nesta igreja desconsagrada na Alemanha, famílias enlutadas podem se despedir de seus bichinhos em uma cerimônia. Für den einen Mensch ist es nur ein Tier und für andere ist es ein vollwertiges Familienmitglied. Und wir sagen immer, jeder darf so trauern, wie er möchte, und jeder darf den Raum dafür bekommen. Ob es ein kleiner oder ein großer Raum ist, entscheidet letztendlich das Herz. Mas tanto a Igreja Católica como a protestante rejeitam a realização de cerimônias religiosas para animais. Qual é a questão? Die Tierbestattung ist möglich. Die Frage ist natürlich, mit welchen liturgischen und Ritualen man das begleitet. Und da muss man schon genau hinschauen, dass es nicht identisch ist mit einer humanen, mit einer menschlichen Bestattung. Ja, aber dass man Menschen begleitet, die ein Tier verabschieden müssen, das ergibt sich schon daraus, aus der Nächstenliebe, aus der Fürsorge und auch der Seelsorge für die Menschen. Tá, o que eu quero agora com essa reflexão? Primeiro que eu não vou falar mal dos animais, senão minha companheira de viagem não vai querer voltar comigo, porque ela ama muito os bichinhos. Ela tem uma cachorrinha que é a Cristal. Inclusive ela não vai mais deixar comigo, porque esse tempo ela deixou e a cachorrinha voltou comendo o próprio rabo. Eu não sei o que aconteceu. É que o lado que ela não conta, ela foi viajar para Paris e daí a cachorrinha ficou com muita saudade, não teve a ver comigo, não fui o culpado, né? Então nada contra os animais. Eu mesmo tinha uma cachorrinha que conviveu com a gente 16 anos, morreu há 3 anos atrás. Eu levei mais de ano assim para me acostumar com a ausência dela. A maioria de vocês aqui deve gostar muito dos bichinhos, mas assim, o que está acontecendo ali que eu mostrei são igrejas que antes acolhiam pessoas para pregação e que hoje estão sendo ressignificadas para praticar rituais, obviamente que não são bíblicos, né, de sepultamento de animais de estimação, né? De novo, nada contra você dar um fim ali solene, carinhoso para o teu bichinho, nada contra. Mas o ponto aqui é esse, é um ambiente que era usado para a proclamação do Santo Evangelho, para a salvação de pessoas, e houve um esfriamento tão grande naquela sociedade, a ponto de agora eles terem outros valores, outras prioridades e usarem aquele mesmo ambiente nesse sentido. Legal até o que o pastor disse, assim, o pastor ali disse, não tem problema fazer um sepultamento de um cachorrinho, mas não pode ser igual a um sepultamento do ser humano, que são duas coisas diferentes, assim, mas a gente pode fazer como um sinal de amor, afeto e tal, de carinho com a pessoa que está sofrendo, né? Dá um bom debate, não é o tópico aqui. Mas se a gente começa a pensar assim, o que aconteceu, gente, que essas igrejas estão fechando? O que aconteceu que a gente vive assim com essa ameaça ou com esse medo de que talvez entre nós no Brasil também possa acontecer? Nós temos uma promessa clara de Jesus de que vai passar o céu e a terra, a sua palavra não passará. Mas ao mesmo tempo nós sabemos que o evangelho muitas vezes ele vai migrando, de forma que, por exemplo,
Um lugar que era fortíssima a igreja cristã é o Iraque. Lá nos primórdios da igreja cristã, o Iraque era o berço da igreja. E hoje lá, ser cristão é punido com a morte, né? Então, o que acontece assim que vai muitas vezes esfriando? E o meu ponto nesse tópico é que muitas vezes a gente para de refletir sobre o que o culto realmente é. E quando a gente para de refletir sobre o que o culto realmente sem a gente perceber o amor por esta casa, ele começa a ser ressignificado, começa a esfriar, começa a, digamos assim, a ser diminuído, né? Pode se tornar uma casa de lembranças, mas não é o ponto aqui. A igreja para nós não é uma casa de lembranças. Não é de hoje que a gente sabe que no Brasil também está acontecendo um fenômeno que é cada vez mais pessoas estão se declarando sem religião. Agora deu para atualizar com os dados do censo 2022, mas olha lá, 1960, 0,5% da população dizia que não tinha religião. No ano 2000, 7,3%. 2010, 8%. 7,9% na verdade, mas arredondado para 8%. Agora saiu os dados do censo do IBGE, que foi realizado em 2022, esse 7,9% já pulou para 9,3%. Ou seja, 16,4 milhões de pessoas no Brasil se declaram sem religião. Importante lembrar que muitos dos outros vão dizer que são católicos ou luteranos e nunca vão na igreja. Mas esses aqui são aqueles que já assumiram: não sou católico, não sou luterano, não sou de religião nenhuma. São pessoas que já se assumiram sem religião. Quando a gente olha para os jovens, o assunto é pior ainda. Não tem uma pesquisa específica assim do censo, mas foi feita essa pesquisa pelo Datafolha. Ali, isso aqui é um recorte que faz parte de uma ampla pesquisa para as eleições de 2022. Mas uma das perguntas era a respeito da religião dos jovens lá no Rio de Janeiro, tá? Foi o recorte que eu consegui encontrar. Jovens de 16 a 24 anos lá no Rio de Janeiro. Os sem religião já eram 34% entre os jovens. Então vocês percebem que os mais velhos ainda estão segurando, assim, em 9, alguma coisa por cento, mas na medida que os mais jovens vão avançando, esse número está cada vez maior, né? O que a nossa percepção em relação ao culto tem a ver com isso? O que nós costumamos ter em mente quando a gente vai ao culto? O que eu vou fazer lá? É tão simples para vocês substituírem o culto na casa de Deus pelo culto na internet ou por uma vida cristã isolada? Isso é tranquilo para vocês? Quer dizer, como é que a gente enxerga o culto? Muitas vezes a gente vai dizer assim: o culto é o momento de servir a Deus. Pois é, mas de que serviço esse Deus Todo-Poderoso precisa tanto nosso? Ele precisa tanto do nosso cântico, do nosso levantar de mãos, ele anseia pelas nossas ofertas. O que esse Deus, que é o Criador do céu e da terra, precisa tanto da nossa adoração e do nosso serviço? Óbvio que ele aceita tudo isso como expressão da nossa fé e aceita como um aroma agradável. A Bíblia diz isso, né? Deus se alegra com a adoração do seu povo. Mas uma dimensão nós estamos perdendo: a dimensão receptiva do culto. A dimensão receptiva. O pessoal gosta de dizer que em alemão o culto é Gottesdienst. Em inglês muitas vezes é chamado de service. Ambas as palavras têm a ver com serviço. Não sei se tem gente aqui que entendeu a fala do pessoal antes falando em alemão. Gottesdienst quer dizer, Dienst acho que é serviço, né? Serviço. Pois às vezes a gente fica pensando, mas é o serviço do povo de Deus para Deus ou é o serviço de Deus para o povo? E alguém vai dizer, são as duas coisas. É Gottesdienst, é o serviço de Deus para o seu povo e a resposta do seu povo a Deus em serviço, em ofertas, em canto, né, em oração. Tá? Então o culto é isso, é um servir de mão dupla. Deus nos serve
e nós respondemos ao serviço de Deus, também o louvando, o servindo. Muitas vezes a gente enfatiza tanto a dimensão do nosso serviço, que esquece a dimensão do serviço de Deus. Aquela ideia de que eu preciso ir no culto porque, de certa forma, Deus precisa de mim, de certa forma, a congregação precisa de mim, de certa forma, se eu não for, tudo vai ser mais fraco, né? Mas a gente precisa resgatar uma outra dimensão. O culto como ambiente do serviço de Deus. Será que nós entendemos realmente o que acontece no culto? Lá na apostila, na página 13, tem um texto ali, mais no finzinho, que fala da centralidade do culto, que vai falar sobre a família cristã. Eu escrevi isso, mas eu gosto de ler também, porque me lembra da minha família. Mas diz assim: a família cristã se reúne na igreja porque lá ela encontra o Deus gracioso. É o antepenúltimo parágrafo. O Deus gracioso que quer servir, que quer consolar, que quer fortalecer cada um dos seus membros. E olha só, observe o que Deus faz por sua família, quando Ele diz pela boca do pastor chamado e ordenado: eu perdoo os seus pecados. Vamos parar para pensar um pouquinho sobre isso. Eu estou no culto, minha esposa está do meu lado, meu filho está na bateria, ele é baterista. Eu não consigo ver o coração deles. Mesmo a fé deles, eu só vou saber pelo testemunho deles. Não consigo ver o coração. Mas olha o que acontece quando o pastor, ele está dizendo: eu te perdoo os teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa palavra que o pastor diz, a gente chama de performativa. Você sabe o que é uma palavra performativa? Ela se difere do desejo. Ela é uma palavra que faz o que ela está dizendo, porque ela é palavra de Deus. Se vocês lembram do catecismo, né? Que nós devemos ouvir da boca, tudo que o pastor devidamente chamado faz em nome de Cristo, é tão válido no céu como se o próprio Cristo tratasse pessoalmente conosco. Então, essa palavra, eu te perdoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é palavra de Cristo dita pela boca do pastor. Então é uma palavra performativa, ela faz o que ela está dizendo. Ou seja, naquele momento do culto, eu não posso ver o coração da minha esposa, mas o pastor, que a boca de Cristo está falando, eu te perdoo. Ou seja, a minha esposa está sendo perdoada, o meu filho na bateria está sendo perdoado, eu estou sendo perdoado. É palavra performativa, ela está fazendo aquilo que ela diz, não é desejo, né? Muitas vezes os pastores mudam essa fórmula, e até tem uma outra fórmula leiga ali no nosso cenário. A gente devia ter um pouquinho mais de cuidado, porque a gente às vezes só lembra a comunidade, Deus perdoa, e perde esse poder da palavra performativa, né? Pastor dizendo eu te perdoo é Cristo dizendo. Parem um pouquinho para pensar, gente. A gente no culto, e eu poder olhar para minha esposa e saber ela está sendo perdoada, poder olhar para o meu filho, ele está sendo perdoado, eu estou sendo perdoado. Isso não é um negócio que a gente largaria tudo para ter esse momento, sabe? Largaria tudo para viver isso, para ouvir do próprio Deus esse tipo de coisa. E não é verdade que, no entanto, também, às vezes, a gente nem se liga. A gente está lá só vivendo, né? Te perdoo, tá, beleza. Sabe? Lutero, ele fala sobre a confissão do credo, né? Naquele tempo as pessoas ficavam em pé na igreja, não tinha banco. Hoje a gente acha ruim quando o banco não é estofado, né? Na Idade Média a igreja não tinha banco, né? As pessoas ficavam em pé. E daí Lutero diz assim, e foi dito as palavras do credo e o cara não se ajoelhou, não se inclinou, né? Daí ele diz assim, o próprio diabo podia dar uma bufetada nesse cara, porque diante do que está acontecendo ele não se inclina. A gente muitas vezes é assim também. Está ali Cristo na nossa frente dizendo eu te perdoo e perdoando. E a gente, pensamento voando, sabe, bem de boas, né? Pô, gente, olha Deus nos servindo, Deus fazendo por nós, né, através do seu perdão. Como um diamante de muitas facetas, o culto ele vai seguir.
depois do perdão? Deus ainda irá falar com você nas leituras bíblicas e na pregação. Deus vai abrir a boca para falar contigo. E de maneira mais íntima possível, Jesus lhe entregará o seu próprio corpo e sangue para ser comido e bebido, como ele instituiu. Miseráveis pecadores ficarão repletos de Deus, repletos da presença do Senhor, e receberão do próprio Jesus tudo o que ele conquistou na cruz, a saber, perdão dos pecados, vida e salvação. Isso é o culto. Isso é o culto. Temos encarado o culto dessa forma? Ou a gente tem encarado como, um momento que eu vou lá cantar umas musiquinhas, orar para Deus e tal? Então, quando eu digo que o líder inspirador ele é intencional com o culto, convém resgatar, lembrar, ter diante dos olhos o que é o culto. O momento em que o Criador do universo vence a barreira do espaço e do tempo e vem te servir, como Jesus serviu seus discípulos, né? Ao lavar os seus pés lá na quinta-feira santa, né? Então é algo maravilhoso que está acontecendo. E daí a pergunta, se a gente ter essa dimensão bem clara, e se a gente ensinar essa dimensão para os nossos filhos, vai ter lugar para isso aqui? Esse tipo de postura já não é um recado de que a gente não está entendendo muito bem o que está acontecendo ali? Não está sendo intencional? Não está tendo clareza sobre o que está acontecendo ali? Então, por isso também lá em Hebreus 10, 24 e 25 diz, cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Quando vocês convidarem alguém para vir para o culto, tenham cuidado para não convidar no sentido assim, a igreja está vazia, vamos lá. Não, cara, você precisa desesperadamente disso. E o nosso Deus é tão bom e gracioso que Ele quer te dar desesperadamente isso. Perdão, a vida dEle. Então, cara, não tem outro lugar que seja melhor do que estar na igreja, na presença de Deus. Se as pessoas entendessem isso, será que igrejas estariam sendo vendidas para virar restaurante? Né? O culto, então, ele é fundamental para a formação de líderes cristãos, seja dessa ou seja da próxima geração. É muito importante que a liderança seja intencional. Entenda, creia nisso, que o culto é o melhor lugar para se estar na semana. Não existe nada que pode ser melhor do que isso, porque é o momento de encontro com o Criador do universo e com o Salvador da minha vida. Então, intencionalidade. Agora, o culto ele não termina quando ele acaba. Os pastores mais antigos diziam, né? O culto não acaba quando ele termina, ele não termina quando ele acaba. Inclusive, muitas vezes o pastor no final do culto diz assim, agora continuem o culto de vocês na casa de vocês. Por isso que está muito na nossa tradição de luteranos, infelizmente uma tradição que está se perdendo, que os lares cristãos eles sejam ambientes devocionais. E aqui eu não estou falando simplesmente de fazer devoção, eu estou falando de que o nosso lar seja um ambiente devocional, ou seja, de que o culto que aconteceu na igreja, de fato acompanhe a vida da nossa família durante a semana, em todos os momentos. Alguém antes falou assim, né, sobre a educação cristã no lar, né, que a gente nessa de deixar a vida nos levar, a gente muitas vezes tem falhado um pouco nisso, assim, de transmitir aos nossos filhos e filhas a fé cristã ali na vivência no dia a dia. Um engano muito grande tomou conta de muitas pessoas, de que a fé cristã é assunto da igreja, e que a educação cristã dos filhos vai acontecer na doutrina, na instrução de confirmandos. E a igreja tem vivido isso assim, muitos confirmandos chegando que não sabem nem quem foi Noé, não sabem nem o que é Natal e Páscoa, não sabem o elementar, o básico, muitas vezes assim. E se já não sabem nem o que é básico, imagina o que não é básico, imagina a vivência
né? Então, a gente precisa lembrar que pai e mãe, o que o pastor é lá na igreja, o pai e a mãe é em casa, né? São as máscaras de Deus para que as bênçãos de Deus cheguem também no lar. Não vai chegar a Santa Ceia lá, mas o perdão vai, não agora a declaração pública como acontece no culto, mas o perdão, aquele mútuo colóquio vai chegar. A palavra de Deus tem que chegar também, né? Então, sobre conselhos aí aos pais, entre os quais eu me incluo, né? Vocês ensinarão seus filhos e filhas sobre Deus e seus mandamentos. Vocês zelarão pela disciplina. Vocês darão um exemplo. Vocês refletirão o amor e a graça de Deus. Então, esse é o princípio do ambiente devocional, do lar. O ambiente devocional, ele tem alguns elementos. Por exemplo, o lar é um lugar de oração, seja ao sentar na mesa, seja antes de dormir, mas a oração vai acontecer ali. Seja a oração silenciosa da mãe e do pai, seja a oração em conjunta, em momentos devocionais. O lar é um lugar onde a devoção também acontece, onde a palavra é lida, muitas vezes explicada, ensinada, onde se abre um castelo forte, onde se abre uns 5 minutos com Jesus, né? Onde ou se lê um trecho da Bíblia. O lar é o lugar onde o perdão é exercitado. Querem ver um negócio? O Joãozinho bateu na Mariazinha. Daí, não, isso é assim, as coisas acontecem, filho, não devia ter feito isso e tal. Quem sabe não é o momento ali de exercitar a confissão e a absolvição. Pastor Jonas Glink, lá de Ijuí, depois ele até tem uma ilustração aqui que eu trouxe dele, mas ele contou esses dias, que o filho dele, ele tem uns filhos que são os amor, né? Só que o mais novo é aquele mais espoletinha. É aquele que sabe, o que vai ser o chefe. Depois, no futuro, vai ser o chefe. E daí, naquela de ser o espoletinho, ele desrespeitou a mãe dele. Ele falou umas bobagens lá para a mãe, mas é criança, acho que tem 6, 7 anos, né? Daí ele podia ter sofrido um castigo, né? Sei lá. Mas o pastor Jonas diz que ele chamou, o Dudu, o Eduardo. Não, o Augusto, pequenininho. O Augusto. Chamou. Augusto, eu vou te dizer o que diz o 4º mandamento. Diz que ele leu o 4º mandamento para Augusto. Você acha que o que você fez está correto com o 4º mandamento? Não. Pois bem. E tu sabe onde o pecado leva? Para o inferno. O pecado vai fazer você desgraçar a sua vida. Imagina, o pai é uma criança de 5 anos. O pecado vai fazer você desgraçar a sua vida. O pecado traz sofrimento. Como é que está se sentindo? Mal. Pois é. O pecado faz isso, né? Você entende que você falhou com a mãe? Daí vem a parte do perdão. Entendo. Está arrependido? Que bom que está arrependido. Deus é misericordioso e tal. E daí ele absolveu o filho dele. Ele disse, não, então o papai compartilha contigo o perdão de Cristo e tal. E o que tem que fazer agora? Vai lá, pede perdão para a mamãe. Todo esse manejo que me parece que um tempo atrás era mais comum, hoje em dia parece que a gente não se liga assim, né? A gente resolve tudo de outra forma, ou dá uma tunda de laço, ou bota no castigo, ou ignora, né? Ou diz que isso é assim mesmo. Então, o ambiente devocional, muita gente simplesmente ignora, né? Acha que o tempo vai corrigir, assim, quando é uma fase, né? Mas trazer essa dinâmica do perdão, da confissão, do perdão, isso é bom para o casal, isso é bom para a família. Eu sei que é uma coisa difícil, assim, porque a nossa sociedade não nos impele mais para esse tipo de conversa. Mas nós, como cristãos, deveríamos usar isso. De fato, aprender a pedir perdão. Muitas vezes a gente tem dificuldade para isso, que a gente não aprendeu. Aprender a pedir perdão, aprender a receber a absolvição, né? O lar, ele tem que ser um lugar de integridade. Então, assim, ele não pode ser um ambiente em que o pai e a mãe vão fazer tudo diferente do que aprenderam, o pastor falou no culto, porque daí vai bugar a criança, né? Essa conversa você já deve ter ouvido milhares de vezes, né? Que a gente precisa ser íntegro. O que é integridade? É ser os mesmos sempre. A mesma pessoa que eu sou na igreja, eu sou em casa e sou no trabalho, sabe? De não ter, digamos, várias faces assim.
É um lugar de canto, hoje tem um monte de ferramenta. Eu vi assim que o pessoal aqui gosta de cantar, né? É uma congregação que é conhecida pelo canto, a própria Eliane, pastor Valdir, a família, né? Então o lar é um ambiente para cantar, para louvar o Senhor também. Então esse é um ambiente devocional. Alguém pode dizer assim, pastor, mas tudo isso é muito difícil, eu não tenho as habilidades. Daí eu quero dar um outro exemplo. O exemplo de uma avó que pregou para o seu bisneto, uma bisavó que pregou para o seu bisneto sem dizer nada. Como é que ela fez isso? É uma história que está registrada lá no caderno de estudos de 2023, e na apostila, na página 16, eu transcrevi ela, que é a história da bisa Eufrida. Alguém quer ler para nós? Daí, de repente, teria que ser no microfone para ficar na gravação. Alguém quer ler? É ali onde diz Felipe era um dos muitos bisnetos. Pode ler? Deixa eu alcançar o microfone. Trocar a voz um pouquinho. Posso? Felipe era um dos muitos bisnetos que visitavam a bisavó Eufrida. Desde pequeno, ele visualizava os quadros bordados pela bisa e estrategicamente expostos pela casa. Na medida em que crescia, o menino ia tomando consciência do que estava escrito. Aqueles quadros decorativos, na verdade, direcionavam o viver. Eram verdadeiras confissões de fé, atestando a presença e os feitos de Deus. Um dos quadros dizia... Tu não sabe? Quem sabe falar aí? Hã? In Gottes Segen ist alles gelegen. Tudo está na bênção de Deus. No outro quadro estava escrito. Aqui. Wo Glaube, da Liebe. Wo Liebe, da Friede. Wo Friede, da Segen. Wo Segen, da Gott. Wo Gott, keine Not. Onde fé, há amor. Onde amor, há paz. Onde alegria, há bênção. Onde bênção, há Deus. Onde Deus, ali nada falta. Também não faltava o quadro do bom pastor Jesus, bem como aquele que mostrava os anjos a serviço do Senhor, cuidando das crianças. Salmo 34, 7 a 9. A bem-aventurada bisavó Eufrida já descansa de suas fadigas nos braços de Jesus no céu. Porém, os seus quadros ainda falam a Felipe até os dias de hoje, pois estão guardados na mente e no coração. Que legal a história, né? E é uma história real, tá? Ela não, o nome do Felipe ali não é bem Felipe, mas é uma história real. É um pastor da nossa igreja que é esse Felipe. E ele diz, aqueles quadros pregaram para mim. Então, a casa da avó era um ambiente devocional. O bisneto ia lá, a avó não falava, não era aquela coisa formal, assim, vamos agora fazer a devoção. Mas na casa ele encontrava a palavra de Deus sendo pregada. Por que eu trago isso? Porque cada um de nós é de um jeito. Tem pessoas que vai ter muita facilidade em convidar a família para cantar, outros não. Tem pessoas que vão ter muita facilidade para convidar a família para orar ou para fazer uma devocional, outros não. Mas isso aqui mostra que transformar a nossa casa num ambiente devocional pode ser algo criativo e pode ser da maneira ou dentro dos dons que o Senhor lhe concedeu. Quer dizer, dificilmente a gente vai ter muita dificuldade de colocar um quadro que testemunha na parede. Então, assim, gente, talvez o que eu quero dizer aqui é que quando alguém entra na casa de um luterano, ao invés de ver o elefante com a bunda virada, que traz riqueza, deveria ver uma mensagem que facilmente deixasse ela identificar que ali é um lugar onde o Espírito de Deus habita. Né? Então, essa é a reflexão. O culto não acaba quando o culto termina, ele continua na nossa vida e o nosso lar proclama isso. Né? E daí, eu não vou passar agora ponto por ponto, mas vocês podem ler depois na apostila, eu achei bem legal. É um livro, The Baptism of Your Child. Está em inglês, não tem tradução, mas eu traduzi um pouquinho.
que dão algumas dicas práticas, especialmente para quem tem filhos mais novos, assim, crianças, né? De como ajudar a criança a viver esse ambiente devocional no próprio lar. E é legal, assim, por exemplo, atitudes concretas para um ambiente devocional no lar. Daí a criança, ali, 1º ano de vida, considere acrescentar ao quarto do bebê uma certidão de batismo, um retrato ou uma pintura de Cristo. Isso aqui eu acho tão legal. Quase todas as casas têm aquele lugar onde estão as fotos ali da família, né? Pô, e se num dos portas-retratos tiver uma imagem de Jesus ali? Olha a mensagem que passa. Jesus é dessa família, Jesus está com a nossa família. Essas coisas que a gente pode chamar de filactérios, né? Que são recursos visuais assim, que nos permitem lembrar que ali é um lugar cristão. Uma cruz ou um crucifixo. Isso também tem uma família lá da congregação São Paulo que a mãe colocou uma cruz no quarto das crianças, e daí tem aquela fase que a criança reclama de medo, né? Medo do escuro, ou coisa assim. Ou, tô triste, tô com medo. E a mãe sempre dizia, quando ficar com medo, olha para a cruz. Lembra que Jesus está te cuidando, te protegendo. Legal, né? Ao invés de logo pegar a criança e dar um jeito de afastar o medo dela, apontar. Quando porventura você tiver medo, olha para a cruz, né? Lembra de Jesus que é o teu Salvador. Decoração de Arca de Noé, que lembra o batismo, até ali um exemplo, né? Saiba que os bebês são capazes de aprender muitas coisas, então converse com a criança sobre Deus, inclua Jesus no bate-papo, cante hinos e canções. Quando você conversar com outras pessoas da casa, fale das coisas da igreja, não comendo pastor frito, né? Mas falando das coisas da igreja, né? Coisas boas. Então, nós somos muito críticos, é a nossa herança cultural, né? Então, a nossa tendência é sempre ver muitas coisas que poderiam melhorar. Mas aqui, no caso, assim, a gente quer inspirar uma nova geração. Então, fale de coisas boas. A vida na igreja, né? Então, onde sentar, atrás, na frente, você decide. A maioria das pessoas não vai ficar ofendida ou chateada quando os bebês choram ou fazem algum barulho. Eu gosto de dizer, muitas vezes, os mais vovozinhos dormem no sermão. Ninguém vai ficar se invocando ou achando que eles não devem ir na igreja porque dão aquelas pescadas. Então, por que vão se invocar com as crianças? Mas tiram a atenção. Cara, são parte do corpo de Cristo. O corpo de Cristo tem várias partes, assim, né? Vai ter momentos que a gente vai ter que viver com as nossas crianças também essa realidade de que elas fazem barulho um pouquinho a mais, né? Então, não é nada fora do comum, né? Observe partes da liturgia que você conhece de cor, retome essas partes nos momentos devocionais. Rotina e tradição, comece e termine cada dia com uma oração, ore pela criança. Quando você disser a alguém da família que os ama, lembre também do amor de Deus. Percebam, são coisas bem práticas assim. Que nem ali, eu não vou passar tudo, mas mais um pouquinho, no 2º ano de vida, essas dicas aqui estão baseadas nas fases do desenvolvimento da criança, tá? Então, por isso que elas são bem legais. Você irá dizer ao bebê a mesma coisa várias vezes, porque é ali quando ele vai aprender a falar, né? Papai, papai, mamãe. Tá, então inclua o vocabulário da Bíblia, dos hinos, ensine ele a falar Jesus, né? Te amo, Jesus. Ensina isso, percebam? É levar a fé para o nosso cotidiano também. Conte histórias bíblicas para a criança. As crianças geralmente esperam ansiosas pela hora do banho. Olha só, banho é com água. A água lembra o batismo. Então, eventualmente ali dizer assim, olha como a água tá lavando a sujeirinha do corpo, assim Jesus no batismo nos lavou, nos deu nova vida. Vocês percebem? Eu gosto sempre de pensar aqui a liturgia, nossos paramentos são verdes. Você sabe por que é verde, né? A gente está vivendo no tempo do Pentecostes, o tempo comum da igreja. O verde, ele lembra, é o tempo da igreja, o tempo que a igreja está crescendo. E o verde nos inspira crescimento. Tudo que a gente olha, a maior parte das coisas que a gente vê que é verde, crescem. Então a gente vê a árvore que cresce, a grama que cresce. Inclusive no verão cresce muito, né? Tem que estar toda hora cortando. Então o verde, ele automaticamente inspira crescimento.
Então, para a criança, né? Imagina que você está dizendo ali, olha só como a árvore cresceu, olha só como a grama cresceu. Daí você entra na igreja, olha só o paramento verde, para lembrar que a igreja cresce pelo poder do Espírito. É conectar as conversas, para que não seja uma coisa a vida na igreja e outra coisa completamente diferente a vida fora da igreja. Então, essas conexões, elas são interessantes. Tem um monte de dicas aqui que eu vou passar, porque senão toma bastante o tempo, mas vale a pena ler. O resto da infância, agora pensando, né, em filhos já mais velhos, forneça material de leitura em abundância, usando livros de histórias bíblicas para cada idade. Leia com a criança, grave histórias para leitura assistida, permita tempo para estudo independente. O tempo para brincar também pode ser usado como lembrete do amor de Deus. As crianças frequentemente usam bonecas ou bonecos para representar histórias. Incentive a encenação de relato bíblico durante esses momentos. Nas famílias pastorais é muito comum que as crianças brinquem de culto, né? Então, é normal assim, né? Que não sei se acontece. Falhou. Oi? Eu lembro o meu filho também, assim, brincava de culto. Só que é bem interessante, ele não quis ir para o seminário e ele hoje trabalha com som e imagem, edição e tal. E já naquele tempo que ele brincava de culto, normalmente ele botava outras pessoas para ser o pastor e ele filmava o culto. Tu vê como pode, né? Como pode as características vão se manifestando assim. Mas então, dá aquelas dicas assim para envolver na brincadeira também as coisas de Deus, né? Então lá brincando de boneco pode ser uma guerra ou pode ser um momento de evangelização, uma encenação de uma história bíblica, né? Então são dicas práticas assim de como levar essa. Ali interessante, sobre vida na igreja, isso aqui depois está maiorzinho, né? Compre um inário para a criança, incentive a levá-lo à igreja e usá-lo frequentemente em casa. Esse é um costume que nós luteranos também não temos, ou temos muito pouco, da gente ter a nossa Bíblia, levá-la para o culto, quando tiver que anotar ali nela, fazer, né, sublinhar, que é um costume que se tinha muito, mas depois que a gente começou a botar a Bíblia à disposição na igreja, as pessoas pararam de levar. Só que essa ideia de tu ter a tua Bíblia, o teu inário, para o jovem, para a criança, isso é muito impactante, né? O jovem não vai entender nada do inário. Claro, se a gente não ensinar, não vai mesmo. Mas se entender, se a gente ensinar, eles podem entender. Outro livro para a coleção do seu filho é o Catecismo Menor. Há uma cópia do Catecismo no inário. Então é interessante o nosso inário luterano, a gente às vezes não se dá conta, mas lá dentro tem a Confissão de Augsburgo, lá dentro tem um livro de oração, é pesadão, né? É verdade. Mas daí já inclui na ginástica. A gente paga uma nota para puxar peso na academia. Mas desafia para ver. Tem que dar uma ajuda. Tem a letras também, né? É verdade. Não, mas de qualquer forma, o ponto aqui é esse, assim, permita que a criança tenha contato, acesso e desenvolva a afetividade por essas coisas. Esse é o ponto. A gente está falando aqui sobre formação de liderança, tá? Então, assim, aqui a gente já está trabalhando dentro de casa para formar a futura liderança, né? E se hoje a gente tem tanta dificuldade com liderança, talvez é porque a gente andou meio falhando assim no processo, né? E aqui eu me incluo de novo, não tô apontando o dedo, estou refletindo junto, né? À medida que a criança cresce, fale sobre vocação. Querem ver um negócio? O que a sociedade de hoje ensina sobre trabalho? Que ele serve para você ganhar dinheiro. Tanto é que uma das palavras que não existiam, mas que agora foi acrescentada ao nosso dicionário é o sexto. E o que é o sexto? O sexto, ele esconde um significado. Graças a Deus, acabou o momento de trabalhar e começou o momento de viver um pouco.
Ou seja, as pessoas elas contrapõem o trabalho à vida. Eu trabalho porque eu preciso, porque eu tenho que ganhar o dinheiro, e graças a Deus eu ganho esse dinheiro porque isso me permite viver quando eu não estou trabalhando. E as novas gerações, facilmente elas vão entrar nessa ideia, de que o trabalho é um peso, mal necessário. Tá? E o que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala sobre vocações. É pelas nossas vocações, incluindo nosso trabalho, que Deus cuida do mundo. Ou seja, quando um médico está atendendo, ele vai ser recompensado, mas Deus, por meio dele, está cuidando de você. Essa dimensão foi perdida, essa dimensão na nossa sociedade. Se a gente não ensinar, nossos filhos também não saberão. Então, falar sobre vocação, mostre como Deus nos ajuda e como nós podemos ajudar o próximo. Deus agindo por meio de nós para levar vida ao mundo. É para isso que a gente está aqui. Por favor, colega. Ontem à noite a gente ainda nos leigos, né, comentou sobre a igreja se tornou algo, parece que opcional, né? A gente falou entre o opcional e o fundamental. Essa semana, se eu não me engano, o pastor Lucas Grafunder também gravou um pequeno vídeo bem interessante, né, onde ele falava um pouco sobre isso, né, e ele disse, poxa, a gente está tão cansado, né, e você leva o filho no balé, leva no futsal, você leva na aula de jiu-jitsu, né, então chegou o final de semana, você precisa, pastor, mas eu preciso descansar, né, do jiu-jitsu, e tem uma frase, como é que ele diz, né? Quando para os pais, né, a igreja se torna opcional, para os filhos ela se torna irrelevante, né? Irrelevante. E todas essas pequenas coisas fazem uma diferença muito grande. A gente entender que isso é fundamental, né? Eu acho que os nossos avós, bisavós, compreendiam um pouquinho mais essa dimensão, porque quem de nós, né, a gente não tem na mente aqueles quadros das vovós, né? Estava lá presente a Arca de Noé, os 2 caminhos, estava lá presente o anjo guardando a criança, e a gente foi substituindo por arte abstrata que nem a gente compreende aquilo, né? Mas estava ensinando, e aí a gente volta lá para o texto de Deuteronômio 6, lá quando, né, inculcarás. E aí ele fala lá, né, de prender isso né, em pulseirinhas ali, né, e quando você se levanta, fala para o teu filho, quando você vai se deitar. Quer dizer, a gente perdeu a ideia de que isso é fundamental, né? Isso é só mais... se eu tiver isso em casa, tudo bem. Se eu não tiver, também, né? Tem outras coisas para divertir o meu filho. Não, isso não é opcional, isso é fundamental, né? Então, realmente, acho que a gente começa a entender, a pandemia, né, a gente sabe o estrago que ela fez, né, porque ela parece que levou as pessoas a uma outra dimensão, né, de que naquele momento, então, né, não se podia ir para a igreja, e a gente viu que, poxa, em casa também é bom, e aí depois a gente foi, parece que para a ideia do opcional, né? Não, aquele período eu fiquei bem sem ir para a igreja e acho que agora eu tenho essa opção, né? Não, nós não temos essa opção, é algo fundamental, ele faz parte de algo fundamental da vida e não opcional. Muito bem, interessante essa frase, né? Se para nós a igreja é algo opcional, para os nossos filhos vai ser irrelevante ou desnecessária. Esse ano, os ESSECs desse ano, eles estão falando sobre instrução de confirmandos e como reter o jovem na igreja. Esse é o tópico, e daí a gente tem falado muito sobre isso, né? Inclusive, você citou Deuteronômio, tem uma das palestras que é desde pequeno e para toda a vida, produzida também por esse pastor Jonas, porque ele trabalha muito nesse sentido de ter coisas visuais, talvez repercutindo o que ele aprendeu lá com a bisa dele, de ter coisas visuais, assim, então bem interessante. Essa reflexão que a gente está passando esse ano, acho que aqui, infelizmente, não tem nenhum encontro que vai ser aqui nessa região. O mais perto foi em Ceará,
mas valeria a pena pensar para um outro ano também trazer esse assunto desse ano, que é sobre o trabalho especificamente com jovens, né? É uma reflexão bem importante, bem interessante. Depois eu achei interessante, eu queria sublinhar o que disseste antes sobre o culto e também conectar o que o pastor Rafael mencionou, né? Óbvio que a gente sempre tem que ter aquele cuidado que a gente gosta de fazer o comparativo do antigamente com hoje, né? A gente precisa ter um certo cuidado com isso, mas também relembrando essa questão, eu lembro de em casa perceber essa noção do culto e de como o culto é para a vida e a vida é para o culto, porque a segunda-feira iniciava-se com a preparação de um grande evento na semana, e esse grande evento é o culto no domingo. E este evento grande no domingo, que a gente sabe que é muito mais do que um evento, mas eu estou dizendo assim, a gente está caminhando para aquilo, né? Eu estou me preparando a semana para aquilo. E chegava no domingo, aquilo me preparava para a semana, né? Então, essa compreensão era muito forte, assim, né? E claro, hoje em dia, com tantas atividades e com tantos outros eventos, talvez o culto tenha se tornado mais um evento. E por isso que a gente precisa até hoje trazer novamente essa teologia do culto e mostrar que o culto não é simplesmente um evento comum onde pessoas se reúnem, né? Mas é um momento em que Deus atravessa céus e terra para chegar com a sua palavra no meio do seu povo, né? Muito bem colocado, bem lembrado. Isso, passar ali para... ouvindo isso tudo, me preocupa um pouquinho a questão dos pais, porque se ano que vem vai ser tratado sobre os filhos da escola dominical, sobre confirmandos e que não vem mais, esse problema não é dos jovens, esse problema é dos pais. Que se meu filho, eu trago ele no culto, se meu filho eu levo nos jovens, mas se eu não levo nos cultos, eu não levo nos jovens, que legado eu estou deixando para minha família? Que legado eu estou deixando para minha família? É muito fácil dizer assim, ó, vamos, mas eu não trago nem a minha família. O que eu quero do meu filho, o que eu quero do meu neto? Que legado é esse? Então, assim, eu penso que a preocupação não é com o jovem, é com os pais que estão dando de tudo para os seus filhos. Tudo que é curso, tudo que é leitura, tudo. Mas ele não participa de nada da igreja. Nada. Esse curso de hoje aqui, se todo mundo trouxesse os seus filhos, estaria cheio a igreja. Então, assim, a liderança começa dentro de casa. A gente vive tempos bem desafiadores, assim. E uma das dinâmicas desse curso que a gente está passando esse ano é justamente assim, entender essa nova geração, porque eles têm muitos elementos que são diferentes, assim, né? Os tempos mudaram, entender e tentar se fortalecer de como agir, porque muitas vezes os pais, eles têm... eu vou citar um exemplo familiar, o meu irmão, né? O meu irmão, ele cometeu uma falha durante um tempo, ele se mudou para Brasília e ele não procurou a igreja logo. E daí os filhos foram crescendo sem igreja. E num belo dia caiu a ficha. O que eu estou fazendo? E daí, só que daí um já era meio adolescente, ele quis começar a conversar sobre fazer doutrina, e o guri, mas nunca, né? Mas nem pensar. Daí se deu conta. Então, existe muito isso também, assim, a gente não pode esquecer que a gente falha, nós somos seres humanos, que a gente falha em muitas coisas. E eventualmente a gente se cai em si da falha, mas aí também a gente não sabe como agir para consertar aquilo. E hoje na nossa sociedade tem muito isso, assim. A pressão do mundo está tão grande que às vezes a gente quer trazer, mas a gente não sabe bem ao certo como agir, como conversar, como comunicar. E daí, esse ano a gente está trabalhando muito isso, assim. Conhecer um pouquinho dessa geração para a gente conseguir também chegar no coração deles. Porque um tempo atrás, a ameaça era suficiente, né? O pai olhava torto, estava feito. Hoje em dia não é assim, né, gente?
Exatamente. E tem um outro elemento também. Um tempo atrás, se os pais falhassem, a própria sociedade educaria as crianças na fé cristã. Porque a sociedade era meio cristã. Era cristã, assim, né? Então, tipo, na escola o professor ia iniciar com uma oração, o que o professor ia falar muitas vezes seria de acordo com valores cristãos, os amigos, via de regra, frequentavam igrejas, e a gente tem que entender, então, muitas vezes os pais falhavam, mas a própria sociedade, a igreja, carregavam. Hoje não tem mais esse apoio, não tem mais. Quer dizer, se o contrário, se a família fraquejar, o que os outros vão fazer é afastar mais ainda, né? Então, são tempos difíceis, não levem frustração assim para casa, bem pelo contrário. A mensagem que a gente quer passar é que tem como lidar, tem como agir, que a gente não deve esmorecer, mesmo que o que a gente enxerga às vezes não é o que a gente gostaria de enxergar, mas vida receptiva. Deus não nos nega aquilo que nos transforma. Esse é o resumo de toda a conversa de hoje. Deus não nos nega aquilo que nos transforma. A torneira não está fechada, não faltou. Não falta batismo, não falta palavra, não falta santa ceia, não falta perdão. Isso a gente tem que levar. Da parte de Deus está jorrando, é o tempo da graça, né? E o que a gente precisa é receber essas coisas. Tanto para a nossa paz, como ajudar os nossos filhos a receber também. Lembrando Mônica, Santa Mônica, né, mãe de Santo Agostinho, 40 anos lutou pela conversão do seu filho. 40 anos depois, Deus chamou Agostinho, e Agostinho foi um dos grandes líderes assim, da igreja. Vamos adiante? Como sua família recebe as bênçãos da palavra de Deus em seu lar? Como é o ambiente devocional em sua casa? Te leva a isso, né? E acho que passamos por elementos assim que nos ajudam a refletir sobre isso. Agora tem uma terceira parte aqui que a gente está falando de vida intencional com culto, vida intencional com o ambiente no lar, ambiente devocional no lar, e agora é vida intencional com o estudo da palavra. Eu queria perguntar para vocês assim, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é simples ou ela é difícil, profunda? Essa é uma pergunta cabulosa. Capiciosa. A Bíblia é simples ou a Bíblia é difícil, profunda? Difícil, né? Ou é simples? É simples e profundo. Vocês vivem numa região litorânea aqui, né? Perto da praia. Então, deixa eu dizer assim, que a metáfora da praia, ela é ótima para que a gente entenda a Bíblia. Vocês lembram dos carinhos aqueles que foram tentar ver o Titanic lá? Que desceram no submarino para ver o Titanic, que foram implodidos, né? Por que aquele submarino deles implodiu? Porque era profundo demais. O oceano é extremamente profundo. A Bíblia é extremamente profunda. Tá, e por ser profundo, uma pessoa não pode chegar perto do mar? Não, tem a praia, tem o litoral. Se você não sabe nadar, você entra até o umbigo. Água no umbigo, sinal de perigo. Você sabe nadar, pode ir um trechinho a mais. Pode ir lá na arrebentação. No Rio Grande do Sul nós temos muita arrebentação, né? Que é aquele lugar que a onda quebra e é muito legal de ficar lá. Se você tem uma pranchinha de bodyboard ou de surf, você pode ir um pouquinho mais longe. Se pega um barquinho, pode ir um pouco mais longe. Não sei aonde que o pastor Vilmar pesca, né? Mas certo, se ele tem o equipamento, pode ir mais longe. Se você tem um submarino, pode ir mais longe ainda. Então, a Bíblia é que nem o oceano. Ela é muito profunda, mas ela tem praia. A gente tem que cuidar para não usar essa ideia de que ela é profunda como uma barreira que não nos deixe chegar na praia. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Onde está a dificuldade nesse texto? O que é difícil de entender nesse texto? Deus amou o mundo, é difícil de entender? Deu o seu filho, é difícil de entender? Para que todo que nele crê, é difícil de entender? Não pereça, mas tenha vida eterna. Não tem nada difícil de entender nesse texto. Então a Bíblia tem praia. A Bíblia ela tem também maneiras de você compreender ela. E nessa parte, o que eu quero dizer é isso. Muitas vezes a gente deixa de lado um estudo da Bíblia, porque a gente encara ela como um oceano profundo, onde nem mesmo com submarino dá para chegar, dá para se aproximar dela. Daí a gente, não, deixa a Bíblia para quando o pastor explicar. Deixa a Bíblia, sabe? Não, gente, lembrem que a Bíblia tem praia. E se você não sabe, não é muito íntimo com ela, vai ali na praia. Daí você vai aprender um pouquinho mais, daí você vai na arrebentação. Daí depois você vai lá atrás. Daí você pega uns comentários bíblicos, são as pranchinhas, daí você vai um pouco mais longe. Daí você pega um barquinho, que são os estudos do Penho, coisa sei lá, e daí você vai um pouco mais longe. Você faz um curso da ET, você vai um pouco mais longe. Entenderam? Assim é. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que não é impossível a gente ser intencional com o estudo da Bíblia. Tá? Nós somos muitas vezes acusados, né, de ser um povo que lê muito pouco a Bíblia. Não sei se é verdade ou mentira. É difícil a gente fazer um julgamento sem uma pesquisa, assim, né? Mas às vezes parece, né? Chega lá os testemunhos de Jeová, às vezes dão um baile na gente, né? Então, exatamente. Não dão um baile real, né? Bom, diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Vamos ler junto essa parte? Toda a Escritura é inspirada por Deus a fim de que o servo de Deus seja perfeito e Olha que interessante esse texto. O que o líder da igreja precisa? Escritura. Ué, mas não é uma técnica lá na ferramenta SWOT? Ou na ferramenta, sei lá, 5W, não sei das quantas? Beleza, isso aí tudo pode ajudar, não tem problema nenhum. Mas assim, o que prepara o servo de Deus para que ele esteja perfeitamente habilitado para toda boa obra? Está escrito em cima. A Escritura ela é útil. A Escritura não é uma peça de museu. A Escritura ela é um livro, uma coleção de livros para fazer parte da nossa caminhada cristã. E agora eu quero falar para vocês de algumas formas assim de ler a Escritura. Eu vou passando isso aqui um pouquinho mais rápido. Tem essa charge eu gosto muito. Essa charge eu gosto muito. O rapazinho está querendo pular. Os mandamentos de Deus ali é a cerca, né? Daí ele diz, detesto ficar confinado por esta cerca, estou saltando sobre ela, os mandamentos de Deus. Daí o cara diz, espera, não é uma cerca, é a proteção. É impactante, né? Que às vezes, os mandamentos de Deus, por que eu vou estudar isso aqui? Só me limita, me tira a minha liberdade. Não, meu amigo, é o que te preserva de cair no abismo. Sabe? Então por isso, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Isso é a Escritura na nossa vida, né? Serve para encorajamento e conforto em tempos de necessidade. Lá na cama do hospital, talvez quando chegar o tempo que a gente não vai mais levantar dela, né? Talvez muitos de nós vão ter esse momento lá. Aquelas passagens da Escritura que a gente tem guardado aqui, elas vão aflorar e vão nos consolar. Tá? Bom, vou passar. Eu amo essa menina. A Camila está aqui? Não está? Está ali. A Camila acho que conhece. É a Luísa. Eu batizei essa menininha na pandemia, quando fechou tudo aquela vez. Daí a família me chamou para batizar em casa, que tinha medo que ia fechar a igreja, essas coisas, né? E por que eu trouxe a Luísa aqui? Ela estava com
3 anos, 2 nessa época, eu não me lembro bem certo. Mas ela vai dizer para vocês os livros do Novo Testamento, todos na sequência. Com entre 2 e 3 anos ela tinha. Será que isso é possível? Deixa eu ver se está funcionando aqui a caixinha. Vamos ver. Não. Deixa eu ligar aqui. E o meu... Não adianta, a minha entrada está estragada, mas aqui dá certo, ó. Eu acho que vai dar certo. Mateus e Marcos e Lucas e João, Atos, Romanos, Coríntios, Galatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalônicos, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreu, Tiago, Pedro, juntos, Apocalipse. Apocalipse? De mãe. De João. De mãe. Muito bem. O que é essa música, Luísa? É do Novo Testamento. Do Novo Testamento, dos livros da Bíblia, né? Eu gosto de mostrar, porque é uma criança tão pequena e ela sabe o que a maioria de nós aqui nem sabe, né? Que é a ordem dos livros. Vamos fazer um testezinho? Não façam comigo, talvez... Mas, a mãe ensinou uma maneira criativa de ensinar ali de ensinar para a criança. Eu gosto de trazer, porque às vezes a gente pensa assim, não aprende, isso é difícil, não aprende. Cara, se não ensina, não aprende. Se ensina, aprende. O mesmo jovenzinho que me disse que ele não conseguia decorar o primeiro mandamento, é o mesmo que me citou a escalação do Grêmio, decore salteado. E detalhe, podia perguntar a escalação do Grêmio em 2000 e não sei quanto, que ele sabia também. É o mesmo que quis me convencer que ele não conseguia decorar nada. Né? Entende? Quando você ensina, o aprendizado acontece. Tá? Então, essa é a postura que eu quero passar assim, para vocês em relação à Bíblia. Ela é profunda, mas a gente pode se chegar perto dela, pode procurar, de fato, aprender. E daí, na apostila tem uma série de maneiras assim, de como se aproximar dessa praia. Existem muitas maneiras de incluir a Bíblia na rotina diária. Uma das mais conhecidas, que talvez muitos de vocês façam, é a leitura devocional. É uma das mais simples. Você tem um devocionário, nossa igreja tem o Castelo Forte, tem os 5 Minutos com Jesus. Você tem ali um exemplo de texto bíblico, você vai ler aquele texto, e uma pequena mensagem que vai explicar algum aspecto daquele texto. Não é assim que muitas vezes a gente está tão apuradinho que a gente não lê o texto, lê só a mensagem? Então, hoje o meu apelo aqui é que a gente aproveite essa forma para ler a Bíblia. Lê a Bíblia, tenta entender ali o que está acontecendo e depois lê a explicação. Conclui com uma oração. Né? Então, 3 ações, a leitura devocional, uma das formas mais comuns e fáceis de ler a Bíblia. Então, está aqui os devocionários. Cuidado, não escolha seu devocionário pela apresentação do livro, pela capa bonita, pela forma, beleza da linguagem. Procure conhecer os pressupostos teológicos do devocionário, tá? Para que ele não ajude você a se afastar de Cristo, ao invés de trazê-lo para perto dele. O outro é a leitura orante. A gente não fala muito sobre isso, mas é bem legal. O barbeiro de Lutero perguntou para Lutero como orar. Deixa eu ver o nome do barbeiro, Pedro, né? O barbeiro Pedro disse: Lutero, como é que eu oro? Lutero ele respondeu não simplificando, porque a oração a gente ia dizer, não, tu fecha os olhos, junta as mãos e começa a conversar com Deus, termina com amém. Não. Lutero, ele tinha uma visão mais ampla de oração. Lutero, ele entendia que a oração, ela sempre partia de um texto bíblico ou de um texto do catecismo. É o que a gente chama de leitura orante, né? A oração é quando a gente mastiga um texto da Bíblia, a gente ora
a Deus aquele texto da Bíblia ou do catecismo. Então, Lutero, para explicar para o seu barbeiro como se ora, ou como é que ele poderia orar, ou como é que ele poderia fazer essa meditação na palavra, ele sugeriu 4 passos. Está lá num escrito de Lutero chamado Uma Singela Forma de Orar. E daí ele diz, você vai pegar o seu catecismo ou a sua Bíblia e você vai fazer o seguinte, você vai ler o texto. Por exemplo, eu vou ler com vocês aqui Romanos 8. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Romanos 8. Primeira coisa, depois que você leu esse versículo, você vai perguntar, o que esse texto tem de instrução? O que ele te ensina? O que você aprende com esse texto? Bom, nada poderá nos separar do amor de Cristo. Bom, o que ele me ensina é muito óbvio. Vê que a Bíblia não é tão difícil assim? Nada poderá me separar do amor de Deus. Mas então a morte poderá? Não poderá. Então se eu ficar desempregado? Não poderá. Se eu cometer um pecado muito? Não poderá. Nada poderá me separar. Então está aqui o meu aprendizado com esse texto. Segundo passo, gratidão. Há algo que me inspira a gratidão nesse texto? Claro, Senhor, por isso a leitura orante, Senhor Deus, muito obrigado, porque tu fez tudo o que era preciso ser feito para que agora nada possa me separar do teu amor. Estou agradecendo. Né? Terceiro, confissão. Há algum pecado que você precise confessar a Deus motivado por esse texto? Sim. Sim. Senhor Deus, eu te peço perdão, porque embora tu tenha dito que nada pode me separar do teu amor, muitas vezes eu fiz coisas que me separam de ti. Tá? Muitas vezes eu ignorei tua palavra, muitas vezes eu tomei atitudes que são contrárias às tuas promessas, então eu vou confessar a Deus meus pecados relativos àquele texto que eu estou lendo. E daí, por fim, também uma petição. Baseado nesse texto, há algo que você deseja pedir a Deus? Sim, Senhor, apesar de tantas vezes eu agir de forma pecaminosa e querer fugir de Ti, não deixe isso acontecer. Afasta de mim tudo o que quer me afastar de Ti. Esse é o meu pedido. Perceberam? Peguei um versículo da Bíblia e fiz uma leitura orante dele. É legal ou não é? É muito legal, é muito profundo. É o que Lutero chamava de pegar uma ervilha. Naquele tempo eles achavam ervilha cheirosa. Eu não sei que ervilha que eles tinham, né? Mas ele dizia, e tu apertar a ervilha para ela soltar o seu aroma, né? Então, assim, você pega o texto bíblico e você vai apertando ele para ele ir soltando o seu aroma. Então, essa é a leitura orante de Lutero. Não é uma forma difícil de ler a Bíblia, né? Mas eu não entendi o texto e tal. Bom, daí tu pode conversar com o teu pastor, coisa assim, ou você pode escolher os textos que você consegue praticar, então, essas 4 partes, né? Uma outra forma legal de ler a Bíblia são os planos de leitura. Tem vários tipos de planos de leitura. Vocês sabem que a Bíblia, por exemplo, ela não segue uma ordem cronológica. O que você vai ler ali em Gênesis, especialmente em Êxodo, depois vai se repetir em alguns relatos posteriores, né? Só que existe plano de leitura da Bíblia que coloca tudo cronologicamente. Começa lá na criação e vai indo, para você entender a história de Deus como uma história, né? Com começo, meio e fim. Alguns livros para criança seguem essa ordem, vão contando as histórias de forma cronológica. Tem também plano de leitura para leitura de 1 ano, que inclusive não é esse QR Code, mas aqui na apostila tem. Para você ler a Bíblia toda num ano. Se não me engano, são 3 capítulos por dia e mais 5 capítulos aos domingos. Você lê toda a Bíblia num ano. Tem plano temático. Plano temático é uma maravilha, porque cada um de nós está vivendo nesse momento situações específicas. Eventualmente, algum de vocês pode estar lutando com uma depressão. Eventualmente, algum de vocês pode ainda estar chorando o falecimento de alguém que você ama.
e está enfrentando a saudade. Eventualmente, alguém de vocês pode estar enfrentando dúvidas em relação à sua fé. E os planos temáticos, eles justamente vêm te trazer respostas da Bíblia ou leituras da Bíblia que te ajudam com momentos específicos, né, ou situações específicas da tua vida. Aí sim, ó, um plano temático para vencer a raiva. Esse é o do QR Code. Ele vai levar para o aplicativo da YouVersion, e daí você pode se inscrever nesse plano e todo dia ele te manda uma notificação com a leitura do dia. Tá, para você fazer. Você pode abrir tua Bíblia ou pode ler ali no celular. Também interessante. Esse é um plano que foi feito pela Hora Luterana. Plano de leitura do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Plano de leitura seletiva. Na apostila tem uma explicação um pouquinho maior sobre cada um desses planos, tá? Vocês podem olhar com calma depois, tá? Então, planos de leitura são guias que nos orientam a percorrer a Bíblia de uma maneira organizada e sistemática. Às vezes, a gente não inicia a leitura da Bíblia porque não sabe por onde começar. E daí tem muita gente que inicia em Gênesis, porque quer ler a Bíblia de capa a capa, e não vence o Levíticos. Porque o Levíticos é uma leitura mais difícil, mais digamos assim, que carece um pouco mais de explicação. E o Levítico é difícil, tem muita gente que para em Levítico. Porque ali, vamos dizer assim, começa a ficar meio chato o assunto, né? Que são as leis lá do Antigo Testamento. Mas é muito importante também. É um livro lindo, mas ele precisa também de uma explicação extra, né? Tá? Vamos lá. Estudando com Bíblias de estudo é uma outra forma. Não sei se vocês têm Bíblias de estudo, mas eu recomendo muito. Tem uma Bíblia que eu gosto muito, que é a Bíblia de Estudo da Reforma. O que é uma Bíblia de estudo? Tem o texto bíblico, daí ela vai pegar algumas expressões que são mais difíceis, vai ter a explicação. Por exemplo, lá fala que a mulher lá perdeu as dracmas dela. Tá, mas o que é dracma? Como é que eu vou saber o que é dracma? Daí lá na Bíblia de estudo vai ter um quadrinho que vai explicar o que é a dracma. Isso é muito legal. Então, Bíblia de estudo é uma ferramenta muito legal para o líder cristão estudar também a Escritura. Cuidado com as Bíblias de estudo que você escolhe. Por quê? Se você pegar uma Bíblia de estudo, por exemplo, a Bíblia de Genebra, que é uma Bíblia calvinista, a doutrina ali das explicações vai ser uma doutrina calvinista. Inclusive, na apostila eu coloco um exemplo. Ali quando explica a Santa Ceia, né, a Bíblia calvinista vai dizer que aquilo é simbólico. Tá? Vai forçar ali o texto para dizer que é simbólico. Uma outra forma bem interessante é fazer as leituras seguindo o ano da igreja. Nós, não me lembro se agora é o próprio 5, nesse final de semana, mas se vocês acessarem o site da IELB, toda semana ele diz quais vão ser as leituras do próximo culto. Lá no site da IELB, na página Tempo da Igreja. Toda semana diz quais vão ser as leituras do culto e as do próximo também, se quiserem, vai ter um calendáriozinho. Isso, calendários das comunidades, das congregações. Então, que tal se preparar para o culto? Os 5 minutos. Olha que dica amiga aqui, ó, que dica amiga. Todas as semanas, a partir da quinta-feira, os 5 minutos com Jesus vai trazer as leituras que vão ser lidas no culto. Então, quinta você lê uma, sexta lê outra, sábado lê outra, domingo lê outra. E domingo o pastor lê domingo é o evangelho sempre, né? Microfone? Eu queria fazer uma pergunta sobre as Bíblias, né? O estudo que tem nas Bíblias, mesmo sendo da sociedade bíblica, eu particularmente sempre tenho dúvida se, por ser sociedade bíblica, ela atende todas as igrejas cristãs, se aquele conteúdo que está ali, ele, vamos dizer, teologicamente, para nós luteranos, é adequado. Essa é uma observação bem interessante.
A Sociedade Bíblica do Brasil, ela atende todas as igrejas. Qual é a Bíblia de estudo que é da nossa igreja? Ela se chama Bíblia de Estudo da Reforma. Então, essa é a Bíblia de estudo da Sociedade Bíblica que é da nossa igreja. Lá na página 29 da apostila, eu dou um exemplo disso que o Ricardo falou, de uma Bíblia de estudo que traz um conteúdo que não é condizente com a nossa doutrina. É da Bíblia de Estudo de Genebra, ela é uma Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil, de linha calvinista. Ali tem uma nota teológica, na página 1360, ela afirma o seguinte sobre a Santa Ceia. Ela está explicando o texto de 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Então, o texto bíblico é esse e ela vai explicar esse texto bíblico. Olha só a explicação. A ceia do Senhor é um ato de culto que tem a forma de uma refeição cerimonial, no qual os servos de Cristo participam do pão e do vinho para comemorar a morte de Cristo e celebrar o novo relacionamento, seguindo a aliança que eles desfrutam com Deus. E daí até a pergunta, ao ler essa nota explicativa, você percebe a diferença teológica entre o que foi afirmado e o que a igreja luterana ensina e confessa sobre esse assunto? Então, Bíblia de estudo a gente tem que ter o cuidado. Então, ali ele está explicando a Santa Ceia e está dizendo que é uma refeição que comemora, que lembra, que simboliza, né? Enquanto que a gente sabe que a Santa Ceia é a presença real de Cristo. Então, sim, Bíblias de estudo da Sociedade Bíblica do Brasil vão trazer a doutrina da igreja que as publicou, da igreja que fez a parceria com a Sociedade Bíblica. Portanto, doutrinariamente falando, com exceção da Bíblia da Reforma, não sei se tem a Bíblia de estudo Almeida também, que ela é mais centrada bíblica, mas todas as outras vão ser com doutrina de outras igrejas, né? E, portanto, também suas falhas, tá? Isso, é uma tradução. Ela foi traduzida, inclusive participei do projeto, bem legal. Foi traduzida para o português, os artigos eles são feitos por pastores nossos na igreja dos Estados Unidos, e agora ela foi relançada, que ela tinha esgotado, e foi relançada, e agora acho que está à disposição. É caro, tá? Por quê? Porque é uma Bíblia enorme. Então, assim, é daquelas que a gente tem que parcelar, né? Nessa linha, a NAA de estudo, ela também é recomendada ou não? Sabe bem rapidinho sobre isso? Com ressalvas. Eu sei que essas Bíblias, tipo a NAA de estudo, tinha uma outra antes também, NTLH de estudo, elas são Bíblias que eles tentam não entrar em disputas doutrinárias. Então, é uma Bíblia de estudo que a Sociedade Bíblica do Brasil, ela não se compromete com nenhuma doutrina, ela tenta só explicar ali o texto bíblico. Então, sim, essa aqui, que legal. E está em promoção, 195, já vi mais cara. Está 380, uma coisa assim. É uma preciosidade. É uma preciosidade aí, quem puder investir, fica a dica, é uma preciosidade. É realmente aquelas Bíblias para a gente passar geração em geração, assim, tá? Então, essas de estudo tem que ter um certo cuidado, mas elas são melhores, por exemplo, do que a Bíblia de Genebra, Bíblia do Conselheiro. Tem até uma Bíblia da escola dominical, que o pessoal identifica por causa do nome e usa bastante, mas não é da nossa igreja. Não é da nossa igreja. Tá? Ela traz coisas legais, mesmo Bíblias de outras igrejas, vai trazer muito conteúdo que é geral, assim, que é proveitoso para nós, né? E tem muito pastor luterano, inclusive, que tem essa Bíblia de estudo de Genebra e que pode tirar muita informação, mas tem que ter o cuidado, porque ali no meio vai ter também os pontos de foco da doutrina deles, né? De novo eu reforço o inário luterano, pesado, né? Mas o inário luterano,
ele tem ali dentro o lecionário também, todos os textos, as comemorações, né, uma excelente ferramenta. E um detalhe, o Inário Luterano agora ficou leve. Por quê? Se você seguir esse QR Code, está na apostila também, você consegue baixar ele gratuitamente para o seu computador. Para o celular, eu acho que ele é um pouco pesado, que ele é um livrão grossão, né? Mas no meu funciona. Então, eventualmente, pode ser que funcione no... Oi? Ele tem também o Inário Luterano só de letras, tá? Mas o que eu coloquei aqui é aquele que tem as partituras nesse QR Code. Mas se entrar lá no site da IELB, na página de downloads, você pode baixar a versão de letras, pode baixar o Louvai ao Senhor. Na Nova Concórdia agora, o material é nosso, é da igreja, a gente pode usar, né, com tranquilidade. Para concluir essa parte, eu trago também esse Bible Journaling, porque muitas vezes a gente se queixa assim, que os jovens não têm muito interesse em ler a Bíblia, o que eu confesso para vocês que não é totalmente verdade. Conheço muitos jovens que amam ler a palavra, mas a gente entende assim, que talvez vão ter um pouco mais de resistência. Esse Bible Journaling é uma maneira muito legal, especialmente para aqueles que gostam de expressar também. Tem pessoas que tá bom receber. Por exemplo, tem pessoas que estão felizonas aqui hoje, o pastor Fernando está falando e está legal. Tem outras que já estão assim, quando é que é a nossa vez de também falar e fazer alguma coisa? Bom, essas pessoas que gostam de se expressar, o Bible Journal é uma maneira bem legal, porque são bíblias. A Sociedade Bíblica do Brasil tem alguns exemplos também, elas têm margens muito grandes aqui do lado, ó. Aqui, ó, dá um exemplo. O texto vai até aqui e aqui tem margens. Então, o que é a ideia? De que as pessoas usem essas margens para expressar algum comentário e especialmente para desenhar, para pintar. No YouTube existe um monte de técnicas do Bible Journaling. Por exemplo, aqui tem alguns exemplos, ó. A pessoa ali desenha aquilo que chamou mais atenção. Aqui também, ó, é interessante, né? Vamos dizer assim, a Bíblia ela fica interativa. Tu consegue colocar ali dentro dela também o que chama a tua atenção. Se tu tem uma veia mais artística, né? Não sei se a Aline também tem, mas a Prof. Pri, que é a irmã da Aline, ela tem, né? Ela era nossa professora lá no Colégio Luterano Concórdia, uma grande parceira, colaboradora, e é muito da arte, né? Então, por exemplo, a Pri provavelmente ia curtir de ter uma Bíblia em que ela pudesse expressar também, desenhar algo que ela leu, pintar e tal. Então, isso é o Bible Journey, a jornada com a Bíblia. Você lê e você expressa também aquilo que a leitura te impactou. Então, isso aqui é bem legal, fica a dica, e é uma maneira interessante. Por fim, lá na página 33 vai ter uma série de QR Codes também, e vai ter um QR Code lá que é um mapa, que muitas vezes a gente reclama que na nossa igreja não tem conteúdo, que eu tenho que ficar ouvindo o Bispo Edir Macedo, porque na igreja luterana não tem conteúdo. Não é verdade. Não é verdade. Nossa igreja produz conteúdo de podcast, produz conteúdo de estudos bíblicos, né, que são bem interessantes. Tem um canal no YouTube, que é o canal CPT, e ele vem sendo um repositório de conteúdo há muitos anos já. Tem muita coisa lá no canal CPT já como armazenado. Por exemplo, tem o projeto Crescendo em Cristo, em que pastores da nossa igreja vão explicando capítulo por capítulo da Bíblia. Eu fiquei interessado agora em ler Levítico, só porque o pastor Fernando disse que é difícil, eu quero ler. Beleza, então vai lá no canal Cristo para Todos e vai na playlist de Levítico e vai ter lá, Levítico capítulo 1, vai ter um pastor da nossa igreja explicando. Levítico capítulo 2, é um outro vídeo, vai ter um pastor da nossa igreja explicando. Não está de toda a Bíblia, tá? Porque esse projeto não foi concluído, mas tem boa parte da Bíblia lá, com pastores da nossa igreja explicando o texto. É um material muito rico. É na mesma linha daí do Toda Ielbe Canta, tá? No Instagram, aqui é um caso interessante, o Instagram da Ielbe oficial. Um dos projetos ali
é que os pastores da diretoria todas as semanas vão fazer uma pequena mensagem, de quantos segundos mesmo? 90 segundos, né? Olha o desafio. Sobre um dos textos do final de semana, Evangelho ou Salmo, né? Pessoal, nós somos uma igreja hoje, 240 mil membros. Normalmente um vídeo ali tem 20 mil visualizações, às vezes nem isso. De compartilhamento deve ter o quê? 500 compartilhamentos. Pô, né? E Instagram, que é onde a galera tá. Se 1000 pessoas da nossa igreja compartilhassem, isso ia chegar muito mais longe. Detalhe, apesar do alcance não ser tão longo, a gente tem muitos relatos de pessoas que estão conhecendo a nossa igreja pela internet. Então, claro, fruto do trabalho das congregações, da comunicação da nossa igreja também. Então, vale a pena se inscrever no canal, seguir lá o perfil da IELB no Instagram. Quando vem um vídeo, toda sexta-feira de manhã vai vir, compartilha, bota lá nos stories, também ajuda a divulgar, porque é uma maneira de levar o evangelho. Ali, ó, 22 mil seguidores tem o IELB oficial. Devia ter no mínimo 240 mil, né? No mínimo. A gente tem tentado, de fato, assim, trabalhar nessa área porque o mundo está pedindo isso, né? É o que a gente falou antes, assim, aquele conteúdo que vai chamar a pessoa. E daí depois nas congregações a pessoa recebe a carne, digamos assim. É um conteúdo mais para chamar. Que outras formas de ler e de estudar a Bíblia você conhece? Alguém tem alguma que não foi citada aqui? Sim. Eu sou muito fã dessas formas criativas, assim, uma caixinha que você tirava um versículo, um pequeno texto bíblico, né? Lá em casa, fugindo um pouquinho do assunto direto, mas me lembrou, a gente tinha um dado de orações. Isso a escola dominical deu uma vez, que eram orações para refeição. Então tinham 6 orações impressas em cada uma das faces do dado. E é incrível, né? A criança, ela aguarda aquele momento que ela vai poder jogar o dado para ver qual é a oração que a gente vai fazer antes do... né? Então são formas assim de tornar tudo, as iscas, né, como a gente fala, para tornar a coisa mais próxima, mais interessante. Fica a dica, página 33 ali, tem o QR Code para o podcast do seminário, tem vários assuntos que já foram tratados ali de uma forma profunda, legal, e tem mais 2 projetos ali de podcasts que são de estudantes de seminário. Estudando seminários, 2, que um deles agora já é pastor. E aquele QR Code maior que tem ali, ele leva para um pequeno site que é um mapa de links assim sobre conteúdo luterano que tem na internet, tá? Isso aqui dá para se divertir e crescer bastante na palavra. Deixa eu ver só que horas são. 12h10. Eu imaginei que ficaria complicado de entrar nessa parte aqui. Então, essa parte, ser intencional com o culto, o líder inspirador intencional com o ambiente devocional da sua casa, o líder inspirador é intencional com o seu estudo bíblico e com o estudo bíblico também das pessoas da sua família. O líder intencional, ele é intencional, o líder inspirador, ele é intencional também na sua relação com a igreja. Esse aqui, para a gente não atrapalhar o pós-almoço e conseguir se manter no programa, vou deixar como tema de casa. Está bem descrito ali nas páginas da nossa apostila. Tá? Deixa eu ver onde é que ele está aqui. Na página 36 em diante,
que vai falar sobre a nossa 36 a 38, que vai falar sobre a nossa relação com a nossa igreja, com o nosso sínodo, com nossos pastores, né? Então é bem importante também de vocês depois refletirem sobre isso, mas eu vou precisar passar por cima para a gente manter o cronograma certinho ali, tá? Então, pastor, da minha parte, de manhã é isso, a gente pode retornar depois do almoço. Pastor, muito obrigado. Irmãos, eu vou fazer uma breve oração agora, depois eu já vou convidar vocês a que se coloquem de pé. Ao final dessa oração, a gente também vai orar em conjunto a oração da mesa, e aí a gente já se dirige lá ao nosso espaço ali do salão da congregação para a refeição. Retornamos às... Consegue me lembrar aí? 13h30. Retornamos às 13h30. Falamos com Deus em oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, nós te damos graças por nos haveres redimido em teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E por tão graciosamente nos chamares desde o dia do nosso batismo à fé e a esta comunhão cristã. Também te damos graças ao Senhor Deus por nos teres chamado hoje para estarmos aqui na tua casa, a fim de estudarmos a tua palavra, meditarmos nesta palavra, a fim de desfrutarmos de tão rico momento em que estamos sendo firmados naquele ensino que nós estamos recebendo desde o dia do nosso batismo. Ensino que nos leva a Cristo Jesus, que nos mantém firmes e alicerçados em Cristo Jesus e, consequentemente, na promessa, na esperança e na certeza da vida que é abundante e nunca termina. Amado Pai Celestial, nós pedimos que, através da ação do Espírito Santo, o Teu Espírito que habita em nosso coração, o Senhor fortaleça essas verdades e esse aprendizado, para que dia a dia nós possamos relembrar este aprendizado e também vivê-lo em nossa família, em nosso lar e também dentro de nossa congregação. Abençoe também este momento agora que teremos de confraternização, de almoço, momento de reforçar novamente, recarregar as nossas baterias para que possamos voltar aqui com todo o vigor para estudar ainda mais. Isso pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Oração da mesa em conjunto. Vem Jesus, ó menino Senhor. Alô. Pessoal, se alguém quiser